Hello, VIPs! Como é que vocês estão? Estão aproveitando muito o feriado? Descansem bastante, ou aproveitem bastante, mas juízo, viu? E hoje, por falar em juízo, Brunão, hoje nós vamos mostrar para vocês as principais tretas e notícias do mundo dos famosos que aconteceram aí nesses primeiros 6 meses do ano. E vocês vão interagir com a gente comentando aqui no chat qual foi a melhor treta do ano ou a melhor polêmica do ano. Porque esse ano, né, causou. Mas antes disso, roda a vinheta, Leque. Boa tarde, Brunão. Boa tarde, Gi. Vamos começar com ele, Oruan, que tá sempre na mídia aí, um cara polêmico, sempre causando. Esse ano, o Oruan deu cavalinho de pau no meio da avenida do Rio de Janeiro, trânsito fluindo, o Oruan dando cavalinho de pau, foi preso e quando saiu da cadeia, depois de pagar ali a fiança, ele lança uma música, né, Bruno? E eu acho que ele queria fazer o lançamento do clipe em grande estilo, não fazendo uma coisa assim de arte, não. Ele queria algo bem realista. Aí ele decidiu fazer o quê? Fazer uma merda, ser preso e lançar a música na sequência. Olha que genial, Bruno. Perdeu o réu primário dele pra lançar a música. Uma estratégia de marketing. Assim, o Oruan vem sendo muito comentado, principalmente também, né, com essa questão de suposta alusão à facção criminosa, o Comando Vermelho. A gente sabe que o pai do Oruan é o chefe do Comando Vermelho, né, que é o Marcinho VP, que inclusive está cumprindo pena já há quase 20 anos. O Oruan nunca viu o filho fora da cadeia, né, o pai fora da cadeia. Então, realmente, as pessoas associam de uma maneira ou outra o Oruan sendo aí, né, um cara que supostamente faça parte da facção criminosa. Né, de fato, tem alguns vídeos na internet ele exaltando, né, fazendo apologia à facção, e nessa situação em específico ele fez lá um cavalinho de pau na frente da polícia. É claro que ele pediu para ser preso, né? Não tem como você, né, dar um cavalinho de pau, infringir uma norma de trânsito, colocar todo mundo ali numa situação de perigo, porque o carro poderia capotar, poderia realmente derrapar, né? Ele não é um profissional de drift, então ele realmente correu um risco muito grande e colocou outras pessoas em risco. E o policial que está ali na hora vendo aquela situação não quer saber se é o Oruan, né, se é famoso, se tem dinheiro. Cometeu uma irregularidade, uma infração de trânsito, vai para a delegacia. E o Oruan, né, quis jogar como se fosse algo relacionado a preconceito racial, por ele vir da favela, por ele ser filho de quem é, quando na verdade não existe absolutamente nada nesse sentido. Né? Além do Oruan, nós tivemos aí o Pose do Rodo, então são aí vários MCs numa sequência, né, muito próxima, ambos sendo presos, e geralmente se levanta esse debate aí sobre, né, o preconceito que alguns MCs possam sofrer e tal. De fato, eu acredito, né, que nós vivemos em uma sociedade preconceituosa, o funk já tomou muita porrada, o samba, né, todo movimento oriundo aí das periferias, oriundo do povo preto é passível de ser, né, vítima de preconceito. Só que tem que ver as atitudes que esses MCs estão fazendo. Né? Uma coisa é muito fácil você jogar, né, fui preso porque sou preto e porque sou funkeiro. Não, você foi preso porque você teria lavado dinheiro do crime organizado, você foi preso porque você deu um cavalo de pau na frente da polícia, no caso do Oruan, né? Mas de fato o Oruan tem sido um dos nomes mais comentados aí da mídia recentemente. Aliás, ele foi capa de revista internacional, né? A revista internacional estampou lá o rosto do Oruan. E, né, querendo ou não, tem sido um dos maiores expoentes da música nacional brasileira. No Spotify ele é número 1 dentro do segmento que ele canta, né, que é o trap, que é o funk. Então, né, tem que respeitar o Oruan como artista, mas talvez não respeitá-lo lá. A Desert, assim que fala? Ele como capa aí da revista.
tem que respeitá-lo com os números expressivos que ele alcança como MC, mas não respeitar algumas atitudes que ele comete como cidadão, né, Gi? É isso, Brunão. Mas também esse ano teve uma polêmica muito grande sobre a acusação, né, que a Juliana fez contra o Otávio Mesquita, onde Danilo Gentili se manifestou, a Juliana também veio para as redes se manifestar. A Juliana, para quem não se recorda, ela era assistente de palco do Danilo. E há uns anos atrás, foi em que ano? 2016. Em abril de 2016, o Otávio Mesquita foi no programa do Danilo e foi muito deselegante, inconveniente, até criminoso, né? Quando passa a mão na Juliana sem autorização dela e constrange ela perante todos ali presentes. E alguns anos depois, 9 anos depois, a Juliana vem à tona e conta pra gente, né, o que estava acontecendo, que ela denunciou ele no Ministério Público. E ela fala da ausência ali do Danilo, né? Que ela sentiu ele ausente naquele momento. O Danilo vem e fala: não, Juliana, eu fui um amigo seu, você, né, acho que está esquecendo do que eu fiz, e mostrou com áudios, provas e prints do jeito que a gente gosta, né, Bruno? Que nunca abandonou a mão da Juliana. E o Otávio Mesquita, claro, fez o papel ali de meia-culpa, né? Ah, era uma brincadeira, naquela época não era isso, eu sou assim, minha esposa estava lá, meu filho também. E foi uma polêmica que tomou ali, aqui, todas as mídias digitais, revistas, jornais, Instagram de fofoca. Foi uma polêmica bem grande, né, Bruno? Com certeza, né? É uma história que se dividiu em duas etapas, né? Num primeiro momento, a Juliana, né, muitas pessoas concordaram, né, com a denúncia dela, pô, o sofrimento dela, né, aquele ato que o Otávio Mesquita fez durante a gravação do The Noite foi algo que, né, não foi bacana, não foi legal. Né? Claro que eu entendo que o Otávio Mesquita vem de outra geração e que para ele isso não tenha sido nada grave, mas visivelmente ali no momento em que, né, a Juliana tem as suas partes tocadas pelo Otávio Mesquita, ali já ficou claro que ela não gostou. Né? A imagem acho que é muito clara, que ela mostra um descontentamento, uma... Né, incômodo, um né? incômodo, que ela ficou ali constrangida com aquela situação. Só que, né, nesse primeiro momento ela recebe sim um acolhimento popular. Pô, o Otávio Mesquita passou do ponto, é um cara que não, né, se perde nas brincadeiras e cometeu um ato ali de assédio explícito, e ela tem o direito dela de buscar os direitos dela na justiça. Esse foi o primeiro ponto da história. Só que, né, sabe-se lá por qual razão, ela quis colocar o Danilo Gentili no meio dessa sujeira toda. E o Danilo Gentili se mostrou um cara amigo, um cara verdadeiro. Não só o Danilo, tá, gente? A gente coloca o Danilo aqui porque ele é a figura principal. O diretor do programa também, o João, né, o diretor do The Noite, também demonstrou toda a solidariedade do mundo em relação à Juliana, né? Tanto é que tudo isso foi mostrado nos áudios que o Danilo Gentili colocou na imprensa depois que a Juliana trouxe a seguinte situação: olha, por que o Danilo não fez nada a respeito? Só porque eu sou preta e pobre? Né? Então todo mundo, opa, o Danilo se omitiu, o Danilo deixou a amiga, a companheira de palco dele se lascar porque ela é Filho preta da e mãe, pobre. né? Pô, mas que cara omisso, isso não é papel de um amigo, isso não é um papel de um chefe, de um homem, isso é um papel de um bundão. Aí o Danilo, opa, peraí, a Juliana tá mentindo, né? Nós temos aqui todos os áudios, todas as provas do quanto que eu fui solícito, do quanto que eu comprei a briga dela, e ela não quis levar a denúncia adiante, sabe-se lá por qual razão. Aí é uma questão particular dela. Ah, não, né, era algo que ela não queria que tornasse público, sei lá, ela tem a razão dela, ela que pode falar melhor da situação. Aí o Danilo, né, coloca todas as verdades através de áudios, provas, prints, né, e aí ficou ruim para Juliana. Por quê? Porque ela mentiu em relação ao Danilo. Né? Então, eu não entendo por quê, né? Não sei se alguém orientou a Juliana, não sei se ela caiu, né, numa narrativa que plantaram na cabeça dela. Não dá pra gente entender o porquê que ela não foi, né, verdadeira com relação ao Danilo Gentili, que foi um amigo dela. Com relação ao Otávio Mesquita, ela tem razão na reclamação dela. Né? Só que, infelizmente, perde-se até um pouquinho né, da boa vontade do público depois que o Danilo colocou essa história. Lembrando que são histórias que não se relacionam, né? Não é porque ela foi injusta com o Danilo que a história do Danilo ficou maior do marcada, que a história mais importante, né? Que foi o crime que a Juliana foi vítima. E aí veio à tona essa história do Danilo, e isso cresceu mais do que apoiar a mulher ali diante dessa atrocidade que esse homem fez, né? O Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. É isso, a história perdeu um pouco de força. E lembrando aqui, são histórias que não se relacionam. Né? Não é porque ela foi
injusta com o Danilo Gentili, que de fato ela não teve as suas partes íntimas tocadas pelo Otávio Mesquita, né? Mas as histórias se misturaram e aí realmente perdeu força a acusação da Juliana, que saiu, acho que a mais prejudicada dessa história foi a Juliana, né? Que ficou com o trauma do acontecido, que era algo que a chateava, tanto é que, né, até aquele humorista que faz parte do The Noite, que eu esqueci o nome dele agora, no Ratinho, ele fala que era algo que a traumatizou no passado, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele, tá na cabeça, mas eu não tô sabendo falar. Tem a voz bem grossa, né? E ele fala que era um problema que a Juliana tinha internamente, não estava resolvido, né? Os anos se passaram, mas aquilo a machucava. E, né, além de não ter resolvido essa situação, se queimou com o mercado, expondo o Danilo de uma maneira injusta e indevida, né? Então a Juliana acabou se dando mal nessa história toda, enquanto né, o que ela tentou judicialmente com o Otávio Mesquita está correndo aí, né? Não sei a quantas anda, mas a gente vai se atualizar para, né, em breve passar a atualização desse caso aqui para vocês. E também teve treta em família, né, Bruno? Essa Quem que brigou? Inclusive, a gente não sabe mais nada sobre, passou até no Fantástico. Ah, sim. Que foi a história do Emicida e o irmão dele, o Fiote. O Emicida veio nas redes sociais e falou que o Fiote tinha subtraído 6 ou 3 milhões, 6 milhões da empresa de junho do ano passado até fevereiro, março desse ano. E aí o Emicida bloqueou o acesso do Fiote em todas as contas da empresa deles, que é o Laboratório Fantasma. Fantasma, Lab, né? E entraram na justiça, teve uma ação judicial. Só que depois disso, soltaram uma nota falando que não iam falar mais sobre o assunto e que eles estavam tentando resolver isso de uma forma mais amigável, fora da justiça. Essa história foi algo que surpreendeu, porque assim, né, 2 irmãos que lutaram juntos para conseguirem sair da pobreza, eles são lá da zona norte de São Paulo, acho que eles são do Imirim, se eu não estou falando besteira aqui. Não sei se é Imirim ou Lausanne, alguma quebrada da zona norte de São Paulo. Pô, caras pretos, pobres, periféricos venceram através da arte, venceram através da música, e aí quando o dinheiro entra, eles acabaram entrando em conflito, né, por divergência, né? O Emicida entende que foi subtraído uma quantia, o Fiote desmente, o Fiote diz que todo o sigilo bancário dele estava à disposição para mostrar que não houve nenhuma subtração de recursos da empresa, que tudo foi realmente um grande mal-entendido, e aí eles começaram a trocar farpas pela internet, até que o Emicida, né, a assessoria de imprensa dele, emite uma nota dizendo que o Fiote não representa mais nenhum interesse do artista, o Emicida, porque era o Fiote que fechava show, era o Fiote que tinha um papel de gerenciar, de certa forma, a carreira do Emicida. Isso foi realmente lamentável, né? A gente vê 2 irmãos, família, mesmo sangue, brigando por causa de dinheiro, depois dos 2 comerem aí, ao longo da vida toda, o pão que o diabo amassou. Né? Quando conseguem um patamar social, status profissional, reconhecimento, aí começam as divergências. Mas acho que o bom dessa história toda é que eles mesmos aí no decorrer de toda a confusão, deram, né, estenderam a bandeira branca, eles conseguiram aí chegar a um denominador comum e acho que as diferenças foram resolvidas, mas realmente foi um marco aí, foi um acontecimento fantástico aí no meio do rap nacional, tendo em vista, né, que ambos são muito conhecidos e ambos são muito queridos, irmãos, né, brigando de uma forma assim ferrenha por dinheiro. Foi chato de ver, mas bom que eles conseguiram se resolver, né, Gi? E teve também, né, tá rolando o julgamento do século, que é o julgamento do P. Diddy, que é aquele rapper, empresário americano, né? E a gente fez a cobertura com as meninas, com a Nath, com a Isa, nós fizemos várias lives trazendo todas as atualizações do caso em tempo real. Nós mandamos 2 correspondentes para Nova York e foi um sucesso aqui no canal, né, Bruno? Bombou, né? Assim, o julgamento... Dia 4 de julho tem a decisão, inclusive, a sentença. Aliás, elas, né, vão para lá para trazer o desfecho aí do julgamento. É o julgamento do século, né? Acho que em termos midiáticos, na mídia, né, norte-americana, acho que é algo assim surreal, tamanha a proporção que esse cara tinha. Esse cara era o número 1 da indústria norte-americana, a indústria musical. Além de um grande cantor, ele era um grande empresário, um grande produtor. A empresa dele fomentava, né, a indústria musical norte-americana com números assustadores. Esse cara conseguiu juntar $1 bilhão. Vocês têm noção o quanto que esse cara era expressivo? Quantos artistas passaram na mão desse cara? Só que por trás de todo esse sucesso tinha, né, um submundo de promiscuidade,
drogas, chantagem, crimes, estupros e outras aberrações mesmo, né? Ele tinha fetiches assim extremamente esquisitos. E tudo isso, né, era usado, né, o poder, a influência dele eram usadas justamente para poder manipular pessoas que queriam fazer parte do meio. Ah, você quer ser cantora? Então vem aqui no escritório do Diddy, né? Só que aqui você vai ter que ser submetida a uma série de tortura psicológica, aqui você vai ter que ser estuprada, aqui você vai ter que ficar quieta, aqui vão gravar o seu ato libidinoso, e se você ciscar, se você falar alguma besteira, a gente expõe para todo mundo. Ou seja, eles destruíam o psicológico das pessoas e usavam todas essas ferramentas de poder para poder estender esse império criminoso que ele cometeu, né? Então é o julgamento do ano, a Nath e a Isa, né, que tem o canal delas, emprestaram, né, o talento delas aqui para o nosso link VIP, e realmente foi um sucesso a nossa cobertura. Acho que eu, né, vi poucos canais com uma cobertura assim tão sofisticada quanto aqui no link VIP. E assim, o julgamento ainda está em curso, né? Muito se fala das penas que o Diddy pode tomar. Ah, prisão perpétua, né? Porque são muitas vítimas, são muitos crimes e tal. Tem gente que fala condenação em torno de 20 anos. Pode ser também, para um cara que tem mais de 50 anos, seria como se fosse uma prisão perpétua, né? E surgiu uma teoria da conspiração que ele poderia ser absolvido por conta do Trump, né? Chegaram lá no Trump e falaram assim: Trump, você concederia o perdão presidencial para o Diddy? E aí o Trump diz o seguinte: eu vou analisar o caso. Aí todo mundo, meu Deus, ele vai dar o perdão presidencial. Não é isso, ele diz que vai analisar o caso. Agora, por mais polêmico que seja, por mais maluco eu diria que seja o Donald Trump, ele não vai dar liberdade para um cara que estuprou mulheres, para um cara acusado, inclusive, até de assassinato, é que a denúncia não foi para frente, né? Um cara que tem um histórico... Extorsão, coação, crime tráfico, federal, crimes federais, que são... Esses crimes são maiores, né? Esses crimes de extorsão e coerção, maiores do que o próprio crime de estupro. E aí ele pode pegar uma pena mais alta por esses crimes, né, Bruno? Então acho que o Trump, com toda a maluquice dele, não vai dar o perdão presidencial. Mas ele gosta de aparecer, né? Então, falando Exato. do julgamento do século, gerando dúvida nas pessoas, gerando esse sentimento aí de pânico, ele aparece, né? Que ele é um apresentador de reality, né, Bruno? Ele gosta, ele sabe fazer ali a mídia. Ele é polêmico, né? Ele vai sempre pro lado da polêmica. Então, calmem, gente. O pessoal fica desesperado. Ele vai dar o perdão. Ele não falou isso. Ele disse que ia analisar o caso. Ao analisar o caso, qualquer pessoa com um mínimo de juízo não absolveria, né, o rapper Puff Daddy, que, entre outras acusações, também já bateu em muitas mulheres. Tem até um vídeo no hotel onde ele espanca a Cassie, né? Cassie Ventura. A Cassie Ventura, a ex-mulher dele, que inclusive é uma das testemunhas aí. Vítimas e principais testemunhas. Vítimas e principais testemunhas que depuseram contra o Puff Daddy, o P. Diddy, o Sean Combs, o número 1 da indústria musical norte-americana, né, Gi? Vamos aguardar o resultado desse julgamento aí. É isso, Brunão. E uma polêmica que nós causamos aqui no link foi a vinda dela. Bruno achou o contato dela, mandou direct para ela e ela respondeu. A nossa querida Anne Awada, também conhecido como Nayara das Virgens. Nayara das Virgens. Veio aqui no link e falou que, né, diz ela, fez amor com o Neymar. Ele contratou algumas meninas para irem até um jogo de pôquer que estava rolando no interior de São Paulo. Todas compareceram lá e diz ela que fez amor com o Neymar. Diz a Anne aí, ó, que tá a foto na tela. Ela e mais uma menina. E, gente, ela narrou todo o ato libidinoso, né? E a Anne veio, causou, falou que estava ganhando 480 mil reais na semana ali, que estava faturando muito no Privacy. O programa dela, acho que subiu 60%. Né? Ela chegou aqui muito solta, se divertindo. O Bruno até perguntou, Anne, e as suas acusações lá de estelionato que você tem? O DE apurou, né? O Domingo Espetacular apurou ali. Ah, Bruno, foi tudo arquivado porque o laudo deu inconclusivo. O laudo, a perícia dos perfumes, né? Porque uma das acusações era vender perfume falsificado. Ela falou que não, tá tudo certo, ela tava limpa, maravilhoso, queria ir pra fazenda, falou no off pra gente. E na outra semana a Anne Awada falou que tava grávida. Falou que poderia sim, um dos papais pode ser o Neymar. Depois disso, a Anne foi processada, era proibida de falar o nome do Neymar, depois nunca mais falou o nome dele. E depois disso, uns 2 meses depois, Bruno, a gente noticiou aqui que Anne Awada realmente está grávida, está presa,
Por quê? Sabe aqueles perfumes falsificados que o Bruno perguntou pra ela se ela estava vendendo perfume falsificado ou não, e ela falou que todos os inquéritos foram arquivados. Então, ela foi presa por esses processos. Mais de 70 pessoas entraram com processo contra ela, porque supostamente ela estava vendendo perfume falsificado, bolsa falsificada, produtos falsificados. Mas, gente, você vender produto falsificado já tá errado, né, Bruno? Já Claro. é ali contravenção penal. Mas você vender perfumes e bolsas falsificadas sem falar para a pessoa que é falsificado, isso é estelionato, gente. Você vende uma coisa ali que de R$10 por 200, 300, 400 mil reais. Tinha bolsa até de 10 mil reais, que a Anne comprava na 25 e vendia para essas vítimas. E muitos produtos a Anne não entregou. Pensa, Bruno. E a Anne está presa há quase um mês. Ela não conseguiu habeas corpus ainda. Foi feito um vídeo dela na cadeia, ele chorando muito, mostrando ali a situação precária que estava a cela dela, ela desesperada, porque ela realmente está grávida. Ó, tá na tela aí como era a cela da Anne. Muito me choca e me assusta, né? A presa tá com o celular dentro da cadeia fazendo esse vídeo. Acho que ninguém questionou isso, mas é um absurdo. Isso é, inclusive, crime também. Essa é a cela onde a Anne estava momentaneamente. Acredito que ela não esteja nessa cela, porque isso é dentro de uma delegacia. Ela é encaminhada para um presídio dias depois. Depois disso, não se fala mais da Anne, ela continua presa. Nessa cena, o Leque não colocou esse vídeo, mas ela tá muito chorosa, muito desesperada, porque ela nunca passou por esse tipo de situação, né? Ela achava que esse tipo de crime não dava cadeia. Muita gente acha que estelionato não dá cadeia, mas por tantas vezes seguidas, né, Anne? Não deu bom pra você. E foram muitas vítimas, gente. Tem um grupo só de vítimas. Inclusive, a gente colocou aqui no link VIP, tem aqui no nosso canal um vídeo, uma live de uma vítima da Anne que falou com a gente com exclusividade aqui, que inclusive essa vítima da Anne morava no prédio da Anne. E ela tinha cara de pau de passar por essa vítima e fingir que nunca vendeu perfume falsificado pra ela, tá? Gente, a Anne, ela foi assim, da ascensão à queda muito rápido, né, Bruno? Quando a pessoa acha que, né, que pode fazer tudo, pode passar por cima de todos e tal, sem nenhuma ética, pode enganar todo mundo, o final é esse daí. Até, né, a gravação deste programa, nós estamos aqui gravando para vocês no feriado, até esta edição ela segue presa, né, ela permanece detida e realmente muito pouco, né, muito pouco se fala sobre a situação dela, né? Ela tá esquecida lá, tá jogada Dia às 22 traças. agora, faz um mês que a Anne tá presa. Um mês e a gente não tem informações, né, da situação dela, se ela realmente tá perto de sair, se o advogado tá trabalhando legal. Então, complicada. E nessa operação foi presa a mãe da Anne, a Anne e uma amiga dela, que dizem que parece que é aquela que veio aqui na entrevista, que a gente conheceu ali no camarim. E a Anne tem uma filhinha de 2 aninhos, e essa menininha tá sob os cuidados de uma tia, porque, né, a mãe e a avó foram presas. A situação complicada dela, assim, né? Ela foi extremamente antiética, independente se ela tá falando a verdade ou não, né? Suponhamos que ela esteja falando a verdade, que o Neymar realmente aprontou com a Bruna Biancardi, teve aquela festinha toda, tinham alguns indícios dessa festinha realmente. O helicóptero do Ney foi flagrado, né? As garotas de programa mostraram o Pix que elas receberam, né? Outras pessoas em off também confirmaram que a festinha realmente rolou. Agora, se ela estava realmente nessa festinha, se ela transou com o Neymar, é antiético você expor, né? Aliás, um dos códigos de ética de quem trabalha, né, nessa profissão dela de garota de programa é justamente o anonimato, a discrição, né? Porque muitos caras são casados e tal, e aqui a gente não tá entrando na questão ética. De moralidade. O cara é safado. Tudo bem, claro que é safado. Só que ela, como uma profissional do sexo, jamais poderia expor os seus clientes, que pagaram certinho e tal. E uma das queixas dela foi justamente essa. Por que você está expondo, Anne, a situação? Porque demoraram, né, a fazer o meu pagamento. Então acho que ela foi também um pouco precipitada, né? Acho que ela quis o all-in, né? Quando você joga tudo, arrisca tudo acreditando, né, numa fama, numa fazenda, sabe-se lá qual era a intenção da Anne. Resultado, né? Não vai para a fazenda, primeiro porque está grávida, segundo porque está presa, né? Então realmente ela foi aí para uma tentativa ousada de alçar, né, a fama, de conseguir realmente que a se Fernanda projetar. conseguiu, né? Outras meninas conseguiram, né? Não arrisca tudo aí utilizando-se da fama de um famoso, né? Mas no caso dela, ela foi com muita sede ao pote. E a gente vai estar de olho aí na situação da Anne Awada, até porque, né, a gente precisa saber em que condição ela está, tendo em vista que ela está grávida, né, gente? Uma coisa é nós julgarmos
a Anne, né, a cidadã, a menina, a garota de programa, a oportunista, a estelionatária. Outra situação é o filhinho dela, que tem na barriga dela, que não tem culpa de absolutamente nada. Aliás, ela permanece detida numa cela com outras 8 grávidas, né, que é um praxe aí da cadeia, colocar grávida com grávida para que as coisas funcionem muito bem. A gente vai estar acompanhando de perto essa história também. E esse mês agora, né, muito se falou da Virgínia, que foi uma bola de neve de acontecimentos, né, Bruno? Muitas polêmicas envolvendo o nome dela. E tudo começa quando ela vai depor na CPI das Bets, né? Que foi aquele verdadeiro circo onde os senadores ali se comportaram como tietes da Virgínia. Foi um show de horrores, foi uma palhaçada, literalmente. Parecia palhaçada não, né? Porque os palhaços são artistas. Foi uma vergonha, uma pouca vergonha que os senadores fizeram ali durante o depoimento da Virgínia na CPI. E aí ela vai, né, com aquele look bem infantilizado, erra o canudo ali confunde o canudo com o microfone, foi aquela história toda. Aí depois disso, a Virgínia anuncia o divórcio. E depois disso, depois do Senado, a Virgínia anuncia que vai ser rainha de bateria da Grande Rio, vira aquele auê. A Globo vai lá e posta aquela música fazendo uma chacota dela ali, da rainha das beterias. Depois disso, ela anuncia que terminou o casamento com o Zé Felipe. Muita gente acreditava que era o casamento perfeito, né? Filhos lindos, jovens, milionários. Mas, gente, a vida real é a vida real, né? Nem tudo é o que a gente posta. E aí a Virgínia continua separada do Zé Felipe, né? Muita gente acreditou que isso seria uma manobra, seria algo para o patrimônio deles não ser danificado, não ser lesionado por conta das acusações aí dessa CPI das Bets, porque ela foi indiciada, mas no mesmo dia que foi indiciada, no outro dia já arquivaram aí essa CPI, enfim. E depois disso, a Virgínia começou a ser acusada de ter ficado chata nas redes sociais. Os mesmos fãs que idolatraram, fizeram ela ficar famosa, esses fãs falaram que não aguentam mais as histórias dela, que viram graça mesmo no Zé Felipe, e agora vão seguir o Zé Felipe. Foi aí uma sequência de acontecimentos, né, bem marcantes na vida da Virgínia, onde ela foi a protagonista do mês de maio e junho, né, Brunão? Exato, né? A gente viu pela primeira vez o início de uma derrocada, mas não, né, financeira, não artística, não é isso. Mas em termos de imagem, né? Porque a Virgínia sempre foi um meteoro de sucesso, tudo que ela se propunha a fazer dava muito certo. E pela primeira vez essa CPI das Bets trouxe algum tipo de desgaste para a imagem da influenciadora. E coincidiu aí com o momento em que realmente ela termina o casamento dela. Né? A CPI das Bets pode não ter resultado em absolutamente nada em termos práticos, porque terminou em pizza, a gente já imaginava que isso pudesse acontecer, tendo em vista que a gente tá no Brasil e geralmente pessoas endinheiradas, pessoas influentes, tudo se termina e tudo se resolve com pizza, né? E foi o que aconteceu aí em toda essa investigação, depois de tanto alvoroço, depois de tanto auê. Mas em termos de imagem, muitas pessoas não curtiram a postura dela lá no Senado Federal. Tanto é que ela chegou a perder 100 mil seguidores. Isso é gente pra caramba, né? 100 mil pessoas aproximadamente que ficaram indignadas com uma postura de uma influenciadora que não respeita o Senado Federal, que foi de moletom, que foi de óculos, que tirou sarro, que fez selfie com os senadores. A postura dos senadores também lamentável, mas não vamos nem comentar aqui. E a Virgínia realmente, os fãs do Zé Felipe, o pessoal que shippava o casal, passaram de certa forma até a culpá-la pelo término do relacionamento. Tanto é que quando a gente vê aí os dois anunciando, não estamos mais juntos e tal, fica muito nítido, fica muito visível que o Zé Felipe por ele continuavam aí juntos, né? Ela que realmente não estava muito satisfeita de se manter casada. E aí muitas pessoas interpretaram, meu Deus, como ela está sendo cruel, tadinho do Zezinho, ele é tão legal, ele é um ótimo marido e tal. Em contrapartida, a gente sabe muito bem, né, que a Virgínia é uma mulher forte, guerreira, né, empoderada, tem a liberdade financeira, e talvez o Zé Felipe não estivesse acompanhando esse ritmo avassalador que ela toca a vida dela, toca os projetos, toca absolutamente tudo, mãe de 3 filhos, né? Então, gostando da Virgínia ou não, ela não deixa de ser um fenômeno das redes sociais. Esse processo, né, que foi inédito da Virgínia ter uma leve balançada, uma leve turbulência
nessa carreira dela brilhante aos 25, 26 anos de idade, foi realmente, acho que um dos principais acontecimentos do ano até o presente momento, né, Gi? E também teve uma pessoa que causou no mês de abril, Bruno. Esse aqui a gente gosta, viu? Ah, ele é maravilhoso. Ele sempre entrega entretenimento. Você pode gostar dele ou não, mas que ele entrega, ele entrega. Ou aprontando, ou fazendo coisas boas. Ele, Davi Brito, foi preso, ia ser pai. Depois, no outro dia, descobre que é tudo mentira. A namorada larga, a namorada processa. A outra lá de Manaus já estava processando ele. Chegou ali o inquérito em Salvador para ele prestar declaração. Ele vai para a delegacia comendo pipoca, debocha da cara de todo mundo, debocha da cara dos fãs. Depois disso, antes disso, na verdade, foi pego bebendo, dirigindo. Na hora que o policial para ele finge que o pneu do carro estourou para não fazer o bafômetro. Faz o bafômetro, tá embriagado, é encaminhado lá, o carro dele é apreendido. Ele fala que o guarda municipal estava com perseguição porque ele era pobre, é um homem preto, é um homem que é famoso, o homem mais falado de 2024. E assim, gente, Davi, né? Ele é o suco do Brasil, né, Bruno? Ah, o Davi... Fala que vai fazer faculdade de medicina. Aí ele falou que não. Depois que ele descobre que tem que fazer o vestibular, ele, calma lá, Calabreso. Não vou ser médico porque tem que fazer o vestibular, né, galera? Isso aí ninguém me falou. Me falaram que eu ganhei uma bolsa, então eu quero fazer medicina. Quando ele descobre que tinha um vestibular, ele falou, calma lá, Calabreso, não vou fazer medicina, não. Vou ser doutor, mas de outra forma. Vou fazer direito, que o vestibular é mais tranquilo ali. Fez vestibular de direito, passou. Fez 1 mês e meio de faculdade de direito, descobriu que tinha que ler muito, descobriu que tinha que ir pra aula, gente. Ele que tinha avisado na faculdade que ele era famoso, então não ia tanto na aula assim, que ele tinha os compromissos dele. Mas mesmo assim, avisando a reitora, falando que ele ia ter que faltar, ele não conseguiu cumprir ali o ano letivo. Por quê, Bruno? O ano letivo não, né? Não conseguiu cumprir ali o primeiro mês de faculdade, o segundo mês de faculdade. Porque ele fez uma lipoled, Bruno. Ficou todo gostosão, todo trincado. E aí, gente, ele teve que faltar a aula e depois gostou dessa coisa de ficar gostoso, de ficar magrinho. Decidiu virar atleta. Começou a fazer 5 esportes ao mesmo tempo. Musculação, corrida, funcional, andar de bike e beach tênis. Tá acordando 4 horas da manhã, Bruno. Às vezes ele vai dormir 2 e acorda 4. Vamos ver quanto tempo dura isso. Ele tem uma rixa, sabe com o quê, Bruno? Com quem? Ele tem uma rixa muito grande em cumprir as metas que ele mesmo estabelece. Aliás, ele postou esses dias aí, ele tá com nova lente de contato. Você viu? Tá parecendo aquele Mentex, sabe? Sabe o sorriso a balinha, o dominó, parecendo o dominó da minha casa, o dente Não lembra dele. o sorriso do Colorado? Lembro. Tem os dentes certinhos assim, ó. Não, e tá é a mesma coisa do olho da Maia Massafera, que é o olho de gato. O dele não é branco humano, né? Você pode ir lá no dentista, ó, eu quero a lente de contato com o mais branco que você tem. Não é essa daí. Ele colocou um branco, aquela que você passa com o branquinho, com o liquid paper, né? Uma coisa assim, mas tudo bem, isso aí é direito dele, se ele tá feliz, tá tudo certo. O Davi é um cara que se perdeu, né? Essa que é a bem da verdade. Muitas pessoas acham engraçado, ele é meme, ele é sempre pauta aqui do Link VIP, só que ele tem algumas atitudes que não dá pra gente passar pano, dirigir embriagado, colocar, né, as atitudes e as irresponsabilidades dele na conta de um racismo, né, porque as pessoas não aceitam que ele venceu na vida e tal, e não tem nada disso. Claro que tem muito preconceito, claro que ele já foi vítima de muita situação, né, que dá pra gente comentar aqui, só que se ele não cumprir as regras, cumprir as leis, né, como qualquer cidadão, ele tem que ser advertido, né, como no caso lá, quando ele estava dirigindo completamente embriagado. Acho sacanagem ele, né, tudo bem, ele não precisa estudar, ele não deve satisfação para absolutamente ninguém. Então passa a bolsa de estudo para quem quer estudar. Né? Ah, não vai fazer nem direito nem medicina, então joga fora a oportunidade, porque eu já tô rico fazendo a bet aqui. Tá tudo certo, só que, pô, tem um pouco de consciência, né? Ainda mais ele que veio lá de baixo e sabe que o estudo pode ser uma ferramenta, um mecanismo para quem também tem a mesma situação que a dele no passado,
de dar uma ascendida socialmente. Então passa, ó, não quero a bolsa de estudos, não me comprometo a estudar com nada, mas eu passo pro João aqui, o João vai estudar no meu lugar. Tá tudo certo? Não tenho dúvidas que a faculdade, a Estácio de Sá, não ia se opor a essa decisão, ia fazer até um marketing em cima, ó, o Davi não quis, mas o Davi escolheu quem vai seguir aqui o nosso curso de tal matéria. Então, né, acho que ele deixa passar uma grande oportunidade, aqueles discursos... E nem trancou, meu amigo, porque para trancar você tem que terminar o período. No primeiro, ele só segundo abandonou. mês... É assim, né? Nada daquilo que ele dizia no Big Brother, que seria doutor, que ia casar com a Mani, né? Então tudo aquilo que ele programou realmente não vai se cumprindo e o Davi Brito vai continuando sendo meme aí nas nossas pautas. E olha só, o sorriso dele, essa semana foi polêmica aí, né? Acho que foi o Bate que soltou sobre o novo sorriso do Davi. Olha só que sorriso bonito que ele tinha no BBB, sabe? Os dentes todos alinhados, branquinho, bonito. Aí ele quis deixar o Mentex, ficou bem artificial, pareceu o do Firmino, que era da seleção brasileira. Né? Tudo bem, tá branco e certo, mas não tá natural. Acho que a naturalidade é o segredo aí do sucesso. Não é verdade, Gisele? Vamos embora? Vamos aproveitar o feriado, Bruno, que a galera tá aproveitando, tá descansando, tá farriando, mas agora chegou a nossa vez, né? É isso. Gente, obrigado pela companhia. Né? A gente vai ficando por aqui. Não deixem aí de se inscrever no canal. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu.